Polska, o podcast que nasceu para falar da vida migrante na Polônia, das dores e das delícias de viver fora do Brasil. Afinal, imigrar é um ato de coragem. E aqui a gente vai falar sobre tudo o que vem depois do sim. Bem-vindos a mais um episódio do Pod Polska. Aqui a gente fala sobre encontros entre culturas, histórias de vida e caminhos que conectam entre o Brasil e a Polônia. E se você chegou aqui agora pela primeira vez, esse podcast é um espaço para conversar com pessoas que estão construindo a sua vida fora das suas casas e estão dividindo seus corações em dois mundos. E hoje a nossa ponte não é feita só de palavras, nem de lugares. Hoje ela é feita de corpo, porque tem profissões que a gente escolhe e tem aquelas que atravessam a gente, o nosso coração, e a dança é uma delas, né, Mari? Com certeza, por trás da leveza que a gente vê no palco, existe disciplina, dor, rotina e uma construção muito silenciosa. E para falar sobre tudo isso hoje, a nossa convidada é a Rafaela, bailarina clássica brasileira, nascida em Brasília, que construiu a sua trajetória entre Brasil, Suíça e Portugal. E hoje ela vive aqui na Polônia, em Gdansk, dançando na Ópera Bałtycka, na nossa cidade. Rafa, seja muito bem-vinda ao Pod Polska. Eu estou muito feliz de te ter aqui e de você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, pessoal, pelo convite. Também estou muito feliz por essa oportunidade. Rafa, a gente se conheceu faz muito pouco tempo, pessoalmente, né? Eu não sabia que eu tinha uma bailarina aqui na nossa cidade. E então quero começar do começo, né? Quem que você era antes da dança se tornar parte da sua identidade? E se você lembra quando isso deixou de ser só uma atividade e virou quem você é, a sua profissão? Eu me lembro muito pouco sem a dança, porque, como eu já te contei, eu comecei a dançar com a minha mãe, e minha mãe, ela dançou a vida toda, né? Inclusive quando estava grávida de mim. Então, eu nasci num lar que sempre gostou muito da dança e sempre apoiou muito isso para todo mundo, né? Então, eu comecei a dançar com ela na igreja. Depois de um tempo, quando eu tinha lá para uns 6 anos, eu comecei para a escolinha de balé. E assim, ia um dia, faltava 5. E outro dia, faltava um mês, né? Então, era uma coisa assim, bem inconstante. Quando eu fiz mais ou menos uns 8 anos, 9 anos, aí eu entrei numa escolinha que tinha aulas mais, assim, mais vezes na semana. Então, eu pude levar aquilo com um pouco mais de seriedade. Eu comecei a gostar, né? Eu comecei a entender um pouco mais também. E eu sempre, assim, sempre fui a Rafaela que era muito criativa, que eu era um pouco tímida, mas incrivelmente na dança, na sala ali do balé, eu conseguia me expressar muito mais do que conversando, né? Eu acredito que isso foi uma habilidade que eu fui ganhando com o tempo, né? Vencer essa timidez de falar, de se expressar através da fala também. Então, sempre me acompanhou ali, né? Então, sem a dança, eu era uma Rafaela que sempre foi muito criativa e minha mãe sempre estimulou muito muitas vertentes da arte também. Ela já sempre me colocava para pintar, para desenhar, deixava eu me sujar. Isso é muito importante para a criança, né? Para ela se sentir um Mesmo. pouco mais livre, né? E para brincar sempre na rua, sabe? Com lama, com água. Então foi assim. Não, tudo isso é arte. Depois que eu fui entender e compreender, né, um dos motivos da gente fazer tanta atividade com as crianças é estimular a criatividade, né? Eu tenho dois filhos, já te falei isso também, mas eu acho muito importante a gente falar para as mamães que nos escutam o quanto é importante a gente deixar as crianças livres, dentro dessas áreas, né? Principalmente brincar. Hoje em dia eu vejo que muitas mães colocam as crianças dentro de casa, com os tablets, telefones. Claro que muitas precisam, mas eu acho essencial ter aqueles momentos de fazer atividades em conjunto, em família. Eu prezo muito por isso até hoje. Meus tão grandes, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu também acho isso incrível. Eu não tenho filho ainda, mas acho que quando tiver eu vou aproveitar porque eu amo ser criativa, então quando tem tempo eu tô pintando, tô fazendo alguma coisa. E quando as minhas sobrinhas vieram aqui, eu sujei a casa toda, eu botei elas pra pintar, coloquei elas pra fazer cookie, porque eu acho que isso faz parte de desenvolver. E assim, gente, coisa suja, limpa depois, não tem problema nenhum. O importante são as memórias e como a criança. E a gente vive aquilo ali, né? E eu acho que isso é muito importante. E Rafa, deixa eu te perguntar.
sobre a sua trajetória, existiu algum ponto de virada, aquele momento em que você percebeu que isso não seria só um caminho, mas seria o caminho, assim, da sua vida, que a dança deixou de ser uma coisa só, um hobby, mas passou a ser, tipo, isso é meu futuro? Sim, teve um ponto de virada, uma chave, assim. Foi quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, né? Que eu troquei de escola de balé novamente. Quando eu tinha 12 anos, eu queria parar de dançar. Eu estava numa escola de balé, minha mãe era professora nessa escola, e minha mãe saiu como professora dessa escola, e teve uma série de conflitos, então, por conta disso, eu fiquei assim, muito, não, não quero mais dançar, quero fazer outra coisa. E minha mãe me obrigava a ir pro balé, ela me mudou de escola, falava, vamos nessa outra escola. E essa escola participava de várias competições, né? O grupo mais avançado dessa escola. E só que eu não entrei diretamente nesse grupo. Ela me obrigava muito, ela ameaçava me bater, sabe? Ela, então vai ficar de castigo, vou tomar o celular, você tem que ir. Eu, ai, que saco, tá bom. Passei um ano indo nessa escola bem pingado. Tipo assim, vai um dia, falta 3, vai 2, falta um mês, né? Então, e aí terminou o ano, e apesar de eu ser bem assim, inconstante, né, nessa escola, a diretora, ela me viu e me deu uma oportunidade de dançar nesse grupo, né, que vai para as competições. Então, eu comecei a sair de Brasília, né, porque até então eu nunca tinha saído com um propósito de dança. E eu conheci alguns festivais e competições de dança no Brasil que dão muitas oportunidades, né, para as pessoas que participam. É como se fosse uma vitrine de talentos. Então, você tem ali jurados que foram bailarinos que construíram a carreira fora, coreógrafos que são pesquisadores, sabe? Então, eu comecei a ver isso tudo, vi gente de outros estados e eu vi que o balé era uma coisa muito séria. E vi, meu Deus, como esse pessoal é bom dançando. Eu quero ser assim também. Então, foi a partir daí que eu tinha aquele objetivo. Eu quero dançar na competição. Eu quero ser uma dessas bailarinas também, que são boas, que ganham prêmios, que ganham oportunidades, né, bolsas de estudo. E aí foi nesse momento que eu decidi, assim, ó, foquei. Tive um hiperfoco, assim, eu quero participar da competição. E aí, pouco tempo depois, cerca de 6 meses que eu estava nesse novo grupo, eu tive uma oportunidade de dançar um solo e comecei a ganhar prêmios, né? Comecei ali ganhando em Brasília. Nos próximos anos, a gente participou em Minas Gerais, uma competição chamada Passo de Arte. Então, ele tinha as seletivas, as regionais e a nacional, né? Que era em São Paulo. E eu O participei a solo, primeira vez. o solo Oi? que você diz é aquelas apresentações que é uma única apresentação, né? Igual você estava me explicando da última vez que a gente estava assistindo juntas, e aí você participava dessas competições sozinha, sem nenhuma outra pessoa junto com você, desde pequena, Isso, iniciando esse processo. isso, dançando no palco sozinha, né? Então, porque quando eu estava nesse grupo, né, então eu dançava coreografias em conjunto com as outras meninas, 15 meninas, 20 meninas. Mas aí quando você vai se destacando um pouquinho mais, o professor começa a te dar algumas oportunidades para ver como você reage, né? Então ela me deu a oportunidade de dançar sozinha, né? E eu tive um retorno muito positivo, né? Não só do festival, né, como do público, mas também de eu descobrir da minha capacidade, que eu não sabia. E aí comecei a ter a oportunidade de ir nesses festivais maiores, Uhum. né? E na primeira vez que eu participei com um solo em Minas Gerais, eu já fui classificada para nacional, uma coisa que o pessoal desse grupo da minha escola raramente conseguia, Que né? Era muito demais. difícil, era uma ou outra assim. E então eu fiquei, nossa, então meu Deus, eu vou dançar. E eu lembro do sentimento de ter sido selecionada, porque nunca na minha cabeça eu imaginava que ia conseguir, né? Tem também a parte social de estar no ambiente, né, com outras pessoas, né, de ter gente ali que é seu amigo, tem gente que não é, né? Então, como eu era muito tímida, então às vezes isso me desencorajava um pouco, Não, eu né? ia te perguntar exatamente isso. O balé é lindo, é maravilhoso, a gente assistir, é algo, né? Eu não tenho muitas palavras para explicar porque eu sou apaixonada por dança. Mas o que existe por trás que muitas pessoas não enxergam, né? Que eu acho que é esse universo. Isso é muito competitivo e é você buscando o tempo todo os seus defeitos,
né, para poder torná-los menos visíveis ou então evoluir, né, e progredir. Só que a técnica da dança clássica busca uma perfeição que não existe, né? E a gente não é, nós não somos máquinas, né? Somos seres humanos. Incrível Então, falar sobre isso, Rafa. pois é, aí é isso, é porque é um ambiente muito competitivo e você se compara o tempo todo, né? Mas na minha caminhada eu tive uma professora que era, e essa frase tem me ajudado muito até hoje, que é assim, você não precisa, no ambiente do estúdio de balé, você não precisa se comparar ao seu colega, você não precisa fazer o melhor do seu colega, você precisa fazer o seu melhor e nada mais, né? Você tem que se Nossa, importar vou até anotar. com o seu crescimento, não com o crescimento do outro, e isso é muito difícil. E até hoje é um desafio, Não, né? e Você não se realmente, comparar. para tudo que a gente vai fazer na vida, existe uma comparação, né? E eu fico realmente pensando, já conversei, né, com algumas pessoas sobre isso, porque nós, mães, colocamos muito da nossa intenção, na vida das nossas crianças, né? E quando você começa a entender e compreender a competição que existe dentro de certos lugares e espaços, falo isso porque a Lara dançou aqui, mas assim, pequenininha, já te contei, né, Rafa? Que ela dançava bem pequenininha aqui, Mari, numa escola de balé, e assim, quando a Lara se apresentou, ela foi incrível. Para mim, ela tinha sido bailarina já, sabe? Eu aplaudi de pé e tal, e as outras mães ali rolava uma competição para ver como é que aquelas crianças iam se desenvolver, como é que aquilo iria acontecer. E eu falei, gente, é só uma apresentação de balé, que no Brasil é muito comum a gente ter essas apresentaçõezinhas, né, nas escolas e tal, e eu vi que aqui as coisas eram levadas bem a sério. Pois é, eu lembro que na minha época também, quando eu era criança, né, minha mãe e as outras mães eram assim, né? Era um fight para ver, por Como exemplo, é, quando tinha que. Oi? não, como é as mães de bailarina? Como é esse universo? Porque eu não participei. Não, as mães de bailarina, elas, assim, eu acredito que todo mundo acaba sabendo um pouquinho de balé, sabe? Então, eu acredito que a minha mãe, para mim, por exemplo, ela sempre foi a minha melhor plateia. Porque se tinha alguma coisa errada, ela falava, "Ih, aquilo ali podia ter sido melhor, né? E tal, aí, não, mas foi lindo, eu gostei dessa parte, por que você não sorri mais nessa parte?" Então, minha mãe, ela sempre me ajudou muito, assim, nesses detalhes, que às vezes passam imperceptíveis, né? Mas eu acredito que a mãe de toda bailarina, ela tem esse lado, assim, meio, tipo, sabe, é muito detalhista, e porque tá sempre tão envolvida, né? Em comprar sapatilha, escolher a sapatilha certa, porque também o material do balé é uma coisa, assim, muito muito cara, né? E você usa sempre. Você tem que ficar trocando sempre a sapatilha. Às vezes por mês são duas, três, né? Nossa. Então, a mãe tá ali sempre por dentro, sempre tentando fazer o que pode e o que não pode, né? Para conseguir realizar os sonhos dos filhos. Então, minha mãe, ela sempre me apoiou muito, né? Como eu disse, me obrigava a ir pro balé. E que bom que ela me obrigou naquela época aí. Não, que bom, porque eu acho que toda mãe sabe a vocação que o filho tem, né? É. E Rafa, existe, eu sei que o balé, né, pelo que eu não danço, danço só coisa comum, funk, essas coisas, depois a gente pode até perguntar como entrar nesses assuntos, mas pelo que a gente vê dos filmes, e de saber que existe essa bolsa, de estudos, às vezes em outros países, enfim, de tudo isso, e esse ensino, assim, de fazer e fazer muito bem feito e ter esse sonho, isso exige muita disciplina, muito profissionalismo, muito autoconhecimento, como você falou, que é em busca de uma perfeição que ela não existe, mas mesmo assim a gente está ali buscando, por mais que não seja máquina, a gente está buscando essa perfeição. Como é viver com isso no dia a dia, essa perfeição inalcançável e sendo também essa bailarina que você precisa ser nos palcos? Porque eu acho que não é só no palco, quando você entra ali para fazer um show. Acho que toda a sua vida gira em torno disso, né? Porque é uma profissão que é o nosso corpo, é igual atleta, né? Você tá ali se expondo, então é o seu corpo, é o seu rosto, é o seu cabelo. Como é essa sua rotina? Eu criei uma rotina, sabe? De alimentação,
de momento em que você precisa pensar sobre outras coisas e frequentar outros ciclos que não são relacionados à dança, né? E isso é um exercício, porque quando você não está no trabalho, né, e você está fora do trabalho pensando, tá, mas eu tenho essa apresentação, e se eu fizer isso de tal jeito, você está o tempo todo assim pensando, né? Então, eu descobri a importância de você se desvincular um pouco, sabe? Dessa cobrança, senão você acaba ficando muito ansioso, né? Então, a minha rotina ela envolve um acompanhamento com nutricionista, um acompanhamento com um terapeuta também, né? É muito importante porque o ambiente da dança pode ser muito tóxico, né? E você pode acabar com muitos traumas, né? E você acaba levando isso para outras áreas, outras partes da sua vida, e acaba não vivendo uma vida tão feliz e não, tipo assim, você não é só feliz quando consegue girar uma pirueta no palco, quando você consegue fazer tudo o que você quer, sabe? Uhum. Então tem que achar também esses momentos em que você é imperfeito, em que você tem as suas dificuldades e falar o que meu corpo está querendo me mostrar com isso, nesse dia que eu tô cansado. Então, o que eu preciso fazer, sabe? Então, é você se escutar um pouco e ver o que você precisa naquele dia. Porque você entrar no automático numa rotina muito puxada todos os dias, hoje saiu bem o ensaio, amanhã não vai sair. Ai, mas tem que sair. Não, é você se escutar para você poder. O que você pode fazer com o seu corpo cansado no dia de amanhã? O que você pode fazer diferente, sabe? Para poder se sentir bem. Então você acaba, para fugir do erro, né? Assim, na técnica da dança ou no ensaio, né? Você acaba se poupando alguns dias, dando gás nos outros. Então, Quantas horas por dia de ensaio, para quem não sabe? são entre 6 e 8 horas todos os dias, Eu Nossa. fiquei 5 vezes extremamente na semana. impressionada quando você me disse isso. A carga horária de um trabalho comum, 8 horas, Oito CLT. horas. 8 horas dentro da Ópera Bautística e dentro de toda essa rotina de dança, alimentar. São muitos pontos, né, a serem levados em consideração. Eu tenho algumas amigas bailarinas, inclusive uma das minhas melhores amigas é a primeira bailarina trans do Teatro Municipal de São Paulo, a Márcia. Eu tenho um orgulho danado de dizer isso, porque eu sei o quanto ela representa para a nossa comunidade e para todas as outras, né, mulheres que sonham em dançar. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente só vê o palco, só vê o brilho, mas por trás desses momentos existe muita dedicação, né? Sim, sim, há renúncias muito grandes, né, para se fazer. Principalmente quando a gente está na fase aprendendo, né, quando é estudante. Então você tem que abrir mão de, não sei, de repente uma festa, de repente no cinema com os amigos. Quando você é menor, né, mais criança, tem que abrir momentos de você estar brincando ali, né? E fora isso, acompanhado com a escola normal de ensino médio, de ensino fundamental. Ai, é uma loucura. Você já pensou em desistir? Ai, claro, muitas vezes. Toda vez. De vez em quando deve bater. Rafa, você falou já que já pensou em desistir, mas o que te fez continuar nesses momentos de vontade de desistir? O que me fez continuar foi o suporte e a fé da minha família, da minha mãe, dos meus professores, dos meus colegas, né, dos meus amigos que estavam sempre incentivando, né, e ver também o resultado de todo o esforço, né, porque por mais que tivesse momentos difíceis, que eu quisesse parar, mas, sabe, que fosse difícil ir para uma viagem competir, ou que não tinha capital suficiente para ir, ou que às vezes não se sentia no mesmo nível, sabe, das outras pessoas, esses momentos de dúvida. Então, mas tinha um esforço ali por trás, tinha o processo de estar indo todos os ensaios, de estar se dedicando, de estar fazendo o meu melhor, né? E ver o resultado disso vindo, né? Então, foi uma junção de tudo isso. Ai, é muito bonito de ver tudo você falando assim, sério, de verdade. E você, a Rai comentou, né, no início que você foi para a Suíça, Portugal, Polônia, e como você saiu do Brasil para a Suíça e depois como você veio da Suíça para a Polônia? Responde pra gente. Para a Suíça foi uma bolsa de estudos que eu ganhei através de uma competição chamada Seminário Internacional de Danças de Brasília.
que tem vários jurados de muitos lugares do mundo. Então, teve esse jurado que era da Alemanha, né? É um brasileiro que é diretor de uma universidade na Alemanha, e a irmã dele é representante de uma escola na Suíça. E ela não pôde ir à competição e ele estava fazendo a seleção para a escola dela. Então ele me colocou, me deu uma bolsa de estudos, viajei para a Suíça, fiquei 3 meses lá com ela tendo aulas particulares, né? Foi um momento que também que eu pude desenvolver minha resiliência, né? Porque não é fácil você passar muitas horas na sala com uma só pessoa, né? E outra apontando seus defeitos para você melhorar, progredir, né? Para você vencer aquelas partes que ainda estão um pouco falhas, né? Na técnica, para desenvolver mais o lado artístico, sabe? Então você ter que lidar com defeito, defeito, defeito todo o tempo pode ser desmotivador, né? Então, depois E como lida desse com isso? E como você lidou com isso? ligando para minha mãe, mãe, o que que eu faço? Mãe, o que que. Sabe, minha mãe ela tem uma visão um pouco mais geral da situação, né? E por ser mais madura, né? Ser uma adulta premium, digamos assim, ela soube, Exatamente. ela soube orientar, falou, ó, mas isso não quer dizer, não é pessoal. Tal situação com a professora não é pessoal. Tal situação que você está vendo no ambiente, né? Tenha calma, é um processo. Nem todo dia é bom, nem todo dia sabe? Ela ia conversando muito comigo, né? Então foi através disso que, que eu consegui lidar, né? E minha mãe me ensinou sempre desde criança, tipo assim, de terminar os planos que eu começo, né? E naquele momento na Suíça foi essencial, porque tinha vontade de desistir, né? E tiveram outras pessoas que foram para essa mesma escola, mas eles desistiram no meio do caminho, porque eles simplesmente, não, isso não faz sentido. Como assim a gente vai ficar tendo aula sozinha? Eu quero dançar em palco, quero ter aula em grupo. E naquele momento eu não entendia, né? Mas eu falei, bom, minha mãe fala para eu nunca desistir, então eu vou continuar na escola. Então, do grupo dos bolsistas que foi, eu fui a única que ficou. E no final foi muito gratificante, porque eu evoluí muito nesses 3 meses, né? E no final ganhei uma vivência de uma semana numa companhia, no teatro do Grande Teatro de Geneve, que eu pude ver, né, o ambiente de ter bailarinos profissionais ali mais maduros e experientes que eu, assistir os ensaios e ver como eles reagiam ao ambiente, né? Porque até então eles eram tipo, oh, intocáveis, deuses intocáveis, assim. E não, são seres humanos como eu. Então, foi muito importante. E deixa eu te perguntar uma coisa, Rafa. Você se sentiu invisível fora dessa realidade? Como é que tudo isso funcionou dentro da sua cabeça? A gente estava falando, não sei se a gente já falou, mas enfim, quando a gente conversou, eu vi que você tem um repertório cultural muito rico. Você estuda, né, sobre a história da dança, sobre as óperas. Você me explicou muito sobre isso. E eu acho fundamental quando a gente vai mais a fundo, né? E como foi isso para você? Como foi entender e compreender vamos dizer, a necessidade de estar sempre evoluindo ali, todos os dias, em algum detalhe, depois dentro da companhia, aprendendo sobre as óperas, aprendendo sobre os balés? Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, eu queria, para mim, eu acho que quando algo não faz sentido para mim, quando eu não entendo completamente, eu me desmotivo. Então, por exemplo, a gente vai dançar esse balé. Tá, mas por que esse balé? Aí ia pesquisar a história do balé, ia pesquisar o contexto, é porque tá vivendo esse contexto no país no momento. Então, esse balé pode chamar por, entendeu? Eu sempre, isso foi só um exemplo, mas em quase tudo foi assim, sabe? Então, quando eu participava das competições e quando eu tive contato com óperas, com balés, gente, mas por que que tem esse nome, essa ópera, né? Da onde vem essa ópera? Principalmente quando eu saí do Brasil, porque aqui tem essa cultura de ir ao teatro, assistir óperas e balés muito mais forte. Eu nunca havia ido assistir uma ópera no Brasil. Não, Então, e eu comecei a uma coisa importante também é que não é acessível, né? Mesmo você trabalhando dentro da indústria da arte, mesmo você tendo pessoas ligadas à cultura,
não é normalmente os ingressos no Brasil. Ai, agora eu não vou falar o preço porque eu não lembro, mas eu lembro que não era acessível também. A primeira ópera que eu fui foi por convite, porque quem dança, né, normalmente no Brasil recebe alguns convites. Não sei se em Brasília também era assim, mas em São Paulo, no municipal, era desse jeito. Então, quem trabalhava lá podia levar um conhecido, alguém da família, e minha mãe, por trabalhar dentro a gente sempre conheceu muita gente ali no bairro, e aí o pessoal acabava cedendo os convites. Então a primeira ópera que eu assisti foi Turidu, tá certo? Falei certo? Como? É Turi, Turi? meu Deus, Eita, essa eu não conheço. eu acho que é esse nome, mas eu vou pesquisar e vou falar direitinho, tá? Tá bom. Mas, enfim, era tudo italiano, eu fiquei sem entender praticamente nada, né? Ao mesmo tempo tinha as encenações e tinha a orquestra, e eu era criança, eu lembro que eu tinha acho que 9, 10 anos, e entrar no municipal é algo muito grandioso, né? E eu fiquei, Sim, assim, completamente perdida e alucinada com tantas referências e sem entender. Porque e eu também lembro que o livro sobre a ópera era pago. E minha mãe falou: Nossa, não dá, é muito caro. sim, sim. Sim, é tudo muito assim, é outra realidade, né? É uma realidade que nem todo mundo tem acesso, né? Então é muito importante ter esses programas no Brasil, né? De bolsas de estudo, essas Sim. oportunidades, né? De bolsa de estudo. Durante a minha trajetória também, a diretora da minha escola, que me formou em Brasília, ela me deu bolsa de estudo por vários anos, né? Então ela foi ali uma apoiadora também da minha trajetória. E do seu processo artístico, né, Do também. meu processo, Porque sim, do processo sem isso você não artístico, conseguiria evoluir. sim, foi uma junção de várias pessoas, sabe? É uma escadinha, né? Um ajuda aqui, outro ali, né? Então eu acredito que eu fui muito abençoada nessa para conquistar isso aqui que eu tenho hoje. Olha, eu acho que eu falei besteira. Eu acho que eu assisti, era a Carmen. Meu Deus, Carmen. eu acho que era a Carmen, mas o nome de um personagem foi o que me marcou. E aí, mas eu vou pesquisar e vou falar direitinho para depois aprender de novo, porque eu não lembro. Mas foi a primeira ópera que eu assisti, foi no Municipal, eu acho que foi Carmen, amiga. Ok, ok, é linda, Carmen. É uma das minhas óperas favoritas também. Ai, gente, eu tenho que vivenciar isso na minha vida. Eu ainda vou. Tá ouvindo, né, Caio? Você que vai ouvir o podcast, meu amor, a gente vai junto, hein? Que o Caio é meio mais chatinho pra fazer essas coisas. Eu que fico insistindo, mas eu acho que vai valer muito a pena. E foi que eu falei. Eu tava falando com a Rafa que aqui a gente tem mais possibilidades, é mais fácil o acesso. Então, acho que a gente tem que aproveitar, já que a gente está no lugar onde praticamente o mundo, as coisas nasceram, né? A gente está aqui na origem de tudo, então vale a pena a gente experimentar e ter essa oportunidade de vivenciar uma coisa que eu não tenho dúvidas que deve ser muito bonita. E deixa eu te perguntar, Rafa, o seu corpo é o seu instrumento de trabalho, né? Como eu comentei mais cedo. Existe dor todos os dias? Seu corpo já pediu para parar? Como funciona? Porque, pelo que eu sei mais daqueles filmes que a gente vê, onde o bailarina, né, fica lá tentando. Você comentou de às vezes ter que ter duas ou três sapatilhas. Como isso tudo funciona em relação ao seu corpo? A sentir dor e tudo mais? Então, eu, eu tento sempre fazer prevenções, né? Como eu faço academia para poder prevenir lesão, tratamento com fisioterapeuta aqui do chá para prevenir lesão. Então, alimentação, né? Um acompanhamento com nutricionista, porque é uma rotina muito intensa e se você não comer as coisas certas, né? Ou suficientes, você acaba se lesionando, assim, por besteira, sabe? Por um descuido. Então, é uma rotina, assim, construída com o máximo de cuidado para poder não se lesionar e poder dançar por muito mais tempo, né? Eu fico muito feliz que hoje a medicina, a fisioterapia, ela tá num nível assim muito maior do que anos atrás. Então, um bailarino que é uma carreira muito curta, né? Tem carreira curta, que dançava até ali no máximo 30 anos, 33. Hoje você vê bailarinos dançando com 45 anos e ainda assim com grande rendimento, sabe? Então é muito bonito ver que
há a possibilidade de você fazer isso por muito mais tempo, né? Se você cuidar do seu corpo, né? Quando eu estava no Brasil, eu também fazia pilates. É incrivelmente importante para né? nós meninos. Então, Não só para bailarinos, já faço um adendo, todos têm que fazer Pilates. sim, Pilates é sim. essencial. Pilates é vida. É Nossa, é maravilhoso. uma transformação, né, no seu corpo, em todas as áreas. Eu acho que o Pilates trouxe para mim uma flexibilidade maior, quebrar barreiras, né, que eu todo ano me proponho a fazer coisas novas. Esse ano me propus a dançar, amiga. Depois que a gente assistiu o balé, eu me propus a dançar. E eu Incrível. lembrei até, inclusive, do aquecimento do Pilates, né, o pré-aula. E eu acho que quando a gente fala de saúde é importantíssimo, principalmente para nós mulheres, né, que a gente tem um corpo que passa por uma série de mudanças. Eu tô na perimenopausa já, então digo a todas, façam pilates, façam movimentos que vão te dar elasticidade para o seu corpo e te trazer uma melhor qualidade de vida, né? Yoga também. Sim, sim, com certeza. Pois é, então com todos esses cuidados, né? E outra coisa, agora que eu sou bailarina na ópera, a maioria dessas coisas é um direito do bailarino, sabe? Aqui no trabalho. E é uma coisa que no Brasil você paga, tem bolsa de estudo, então, sabe, o balé tinha bolsa de estudo, o Pilates. A minha professora da escola de dança, ela ofertava para mim e para outra bailarina, porque nós estávamos ali sempre na escola, né? Éramos as que mais Eram assíduas ali, dançavam. né? É, Eram assíduas, assim, então nos lesionávamos com muita facilidade, então ela deu esse presente para mim e para outra amiga. Sabe, a faculdade de dança foi na Federal, né? Foi no Instituto Federal de Brasília. Então, assim, foi muito assim, coisas que poderiam ser, que eu não poderia ter um acesso se fosse 15 anos atrás, entendeu? Eram coisas que ainda não eram acessíveis, né? E que agora estão ficando mais possíveis, né? E eu sei que minha família, assim, tem muitos privilégios, né? Só que ainda assim foi muito difícil, né? Eu acho que é uma vertente da arte que você investe muito, né? E você gasta muito investindo nisso. Então, exatamente. Exatamente. E eu não acredito que a cultura no nosso país ainda receba subsídio para isso, né? Você teve um privilégio de vir de uma família que dançava e, ao longo do tempo, construir a sua carreira internacional, Rafa. Então, assim, nem todas as pessoas conseguem atingir o nível porque elas não vão conseguir ter a mesma preparação. A mesma a facilidade, né, de se locomover, às vezes o transporte, a alimentação, gente, a alimentação é essencial para um bailarino, né? E eu acho que o nosso país tem pessoas fantásticas, a gente já nasce dançando, por que não, né? Investir mais em arte, cultura, eu acho que educação é essencial, e quando a gente fala sobre educação cultural, então, meu Deus do céu. Entre Brasil e Polônia, eu vejo uma diferença enorme. Uma coisa importante também que eu queria que você falasse é que agora nós temos dois bailarinos, né? Você e mais uma pessoa na companhia da Ópera Báltica. sim, sim. Agora temos mais um brasileiro. O nome dele é Welson Felipe. E ele chegou nessa temporada, né? Eu fiquei muito feliz com a presença dele aqui, porque eu só conhecia ele assim, pelas redes sociais, né? Conhecia de competições da dança, que via assim, dançando. E eu fiquei muito feliz, porque antes eu estava como a única brasileira aqui, né? E descobri um tempo desse que eu fui a primeira contratada aqui nessa ópera. Eu Então foi também, uma eu fiquei alegria, chocada quando eu fiquei sabendo que você estava aqui. Já quero eu conhecer fiquei ele muito também, hein? alegre. Pelo amor de Deus, já vamos marcar Sim, aqui. sim, ele é incrível. E um partner incrível também. Bailarina incrível, partner incrível. Sabe, tem essa garra do brasileiro de não desistir, né? E por conta disso, a gente acaba ganhando muitas oportunidades aqui, né? Porque passou por muita dificuldade no Brasil, em outros lugares, para conseguir chegar aqui, né? Exato. Então, quando chega aqui, né, há pessoas que isso sempre foi a realidade dela, sempre foi muito fácil. Ah, é só terminar a escola e fazer audição para o teatro, né? E para o Brasil, para o brasileiro não, tem competições, tem bolsa de estudo, porque como é que paga a escola? Não tem escola pública de balé, sabe? Na cidade, então assim, acaba se destacando por conta de dar valor, sabe, à trajetória e ao compromisso consigo mesmo também, né? Que é importante. Eu Verdade. vejo que muito.
Vejo que muita gente já desistiu de si, né? E não gosta do emprego que tem. É muito triste. Então, Rafa, existe alguma pressão estética muito forte no balé? Existe, existe. Há companhias que escolhem, colocam, né, para audições a altura mínima de mulheres e a altura mínima de homens. Algumas altura mínima e máxima, né? Então, até a questão da altura influencia. A, Antigamente, as companhias prezavam muito mais por bailarinas que eram muito magras, né? Hoje em dia, você já encontra diretores, né, funcionários, bailarinos, coreógrafos que são mais saudáveis, então a magreza não é uma coisa saudável, né, quando feita assim de forma puramente estética, né? Então já há pessoas que prezam pela saúde, pelo bailarino que tem músculo, sabe, pelo bailarino que tem força. Então o mundo mudou bastante, né? Mas ainda existe um pouco disso, porque ainda existem professores, bailarinos que dançaram na época lá da União Soviética, então a mente é muito mais fechada, né? Então, se não é isso, tá errado, né? Tenho amigos que já adoeceram muito por conta dessa pressão estética, do professor chegar, você tá muito gordo, por que que você não faz a dieta do cigarro e da maçã? Tá Nossa, com fome, morde a maçã. Tá sentindo, sabe? Aliás, tá sentindo fome, fuma, né? Quando sentir que vai desmaiar, come a maçã e bebe café, nossa. sabe? Então, uma coisa assim totalmente não saudável e que pode trazer muitos malefícios ao decorrer dos anos, né? Danos mentais, né, para todos. Nossa. Principalmente traumas, de você sentir, você tá se alimentando, se nutrindo e você sentir culpa. Fala, nossa, eu tô comendo. Nossa, seu corpo tá com fome, você tá comendo, você tá se sentindo culpada, sabe? Então, há muita gente que adoece por conta dessas pressões, né, da forma como os professores abordam, né? No meu caso, quando eu entrei nesse grupo profissional, né? Ou profissional não, nesse grupo júnior que competia, realmente a diretora chegou, sentou comigo e falou: Olha, Rafaela, né, você tem muito potencial, tem muito talento para poder desenvolver, né, as suas habilidades em dança, é, mas realmente está um pouquinho acima. Vamos no nutricionista? É uma abordagem diferente, sabe? Então, que bom que ela fez isso. Então, ela pagou nutricionista não só para mim, mas para todas as meninas daquele grupo, né? Ela fez uma parceria com o nutricionista e ela realmente investia muito, sabe, nesse grupo. E ali eu aprendi a comer. Eu aprendi o que é me nutrir, né? Não só comer, né? Mas quais alimentos me dão energia, quais alimentos me dão vão elevar as minhas vitaminas, né? Por que que as vitaminas são importantes, as proteínas. Então, é mais um universo que você tem que saber um pouquinho de tudo, sabe? Para você não acabar com seu sonho morto, sabe? Não traumatizada ou triste. Ô, Rafa, vindo para esse lado, né? Você acha que tem um preço físico para vocês viverem esse sonho? E emocionalmente, você já falou que você tem um atendimento terapêutico aqui. Existe todo um processo, né, para as pessoas que estão trabalhando dentro da companhia. Como é que você cuida da sua mente? Como é que você trabalha isso para não afetar você no palco, por exemplo? Hoje em dia, eu acho que é mais o estresse, sabe? O que me afeta, né? Mas eu acredito que o que eu aprendi não foi só com a terapia, mas foi com essas situações que foram difíceis, né? De ter alguém duvidando, você ir lá e fazer, você querer desistir, a mãe fala, não, você não vai desistir, você realmente não desistir. São coisas, porque você não vê o que tá lá na frente, você vê só o momento, né? E o momento ali tá difícil, né? Então eu acho que esses processos foram me forjando, né? Emocionalmente para suportar isso tudo. E outra, cheio de falhas. Já aconteceu de eu ir dançar tão nervosa e tremer no palco e ser ruim. E eu falo, não, eu não quero mais ser assim. Quer saber? Eu não vou ligar, eu vou entrar no palco, se eu cair, eu vou levantar e vou sorrir, sabe? Não vou ficar com medo. Então foram assim vários testes, né? Você ir lá falhar, ok, da próxima vez vai ser melhor. Você ir lá e ser melhor e decidir, sabe? E eu acho que foi tudo forjado, né?
Mas hoje em dia o que eu tenho feito é me livrar do estresse, né? Porque foram muitos anos com um pensamento condicionado assim na perfeição e não errar, e no erro ser ruim, né? Que você acaba ficando ansioso e o corpo sente. Você não dorme, né? Aquilo que eu falei de desvincular um pouco a vida de bailarina da sua vida, né? Fora de ter ciclos de amigos, de amizade fora do ciclo do balé é muito importante, porque senão você pensa naquilo o dia todo e você não consegue dormir bem, você não consegue aproveitar a sua vida, sabe? Não consegue tirar, desfrutar das outras coisas que também tem. De uma refeição, por exemplo, tem a dieta que segue, né, do nutricionista, mas um dia você não pode ir lá comer um croissant, gente, tomar um café, comer bolo, sabe? Isso também faz parte da sua vida e da nutrição, né? Porque esses momentos de prazer, de comunhão ali com a comida, com os amigos, também é muito importante para você cuidar da sua saúde mental, né? Então é um pouco disso. Hoje em dia o que eu faço é aproveitar esses momentos E a sem culpa, ansiedade que né? você sente se você come a mais? Como você contorna isso para estar bem durante o espetáculo? Se eu como a mais, eu falo, ai, comi a mais e pronto. Na próxima refeição eu vou comer, É, eu vou comer normal, né? Porque antes eu ficava, não, eu comia mais, agora eu vou ficar sem comer o restante do dia, sabe? Porque eu já, não. Senão eu vou ficar com gastrite, vou ficar com dor no estômago. Comer, amanhã eu vou comer melhor. Amanhã eu como bem, né? E é assim que eu tenho lidado e tem funcionado. é a É, melhor forma. Eu ia falar que é a melhor forma, que quando você. Eu acho que quando você exige tanto de uma forma, tanto do seu corpo, que chega um momento que essa forma já não é a mais certa. E aí você começa a ter o resultado oposto. Eu sou um pouco assim. Então, se eu falo assim, eu vou entrar numa dieta restritiva, gente, eu fico tão chateada, tão de mau humor, eu não vejo alegria nas coisas que eu falo. Não, peraí, é melhor eu comer bem e comer sempre bem e ter uma vez ou outra ali que eu vou comer uma besteira do que eu falar, vou entrar em dieta e ficar 100% em dieta, porque isso não vai me fazer bem, não, não é o certo. Enfim, É o que você falou, assim, é se alimentar sabendo que, tipo assim, eu comi muito, sei lá, por exemplo, é seu aniversário. Cara, não tem problema eu comer um bolo, não tem problema eu tomar um drink. Vou evitar tomar amanhã, e eu acho que a vida é mais ou menos esse equilíbrio, né? Eu acho que é sim, exatamente isso sim, que você com falou, é a melhor certeza. forma. Um pouco de fruta, um pouco de chocolate, um whey protein ali, uma carne com uma gordura, entendeu? Você vai dosando, né? Vai Tanto dosando. que, tanto que hoje na minha alimentação eu sinto muito mais liberdade, porque não é uma coisa tão restritiva. Parece, né? Todo mundo chega me perguntando, é muito restritiva? Eu falo, gente, nem tanto. Minha nutricionista, ela botou paçoca para eu comer no meio do ensaio, sabe? Então, assim, eu amo. E é verdade o que você está falando, porque eu não sabia, né? Na hora não pensei. Levei um pacote de chocolate, Mari, para Rafa, de presente o dia que a gente se conheceu. E aí eu falei, meu Deus, a gente começou a falar sobre esses assuntos, né? E aí eu falei, meu Deus, eu trouxe chocolate. E ela foi abrindo e comendo. Ela, você não quer nossa, que delícia, que ó. É mesmo. mesmo? Eu vi realmente que funciona e você leva isso com muita leveza. Isso é importantíssimo. Eu acho que isso é muito importante para você como artista, como bailarina, é muito importante ter esse equilíbrio. Eu fico feliz em saber, porque realmente a gente sabe que tem algumas áreas que, como por exemplo, ser modelo, que também exige muito de altura, de peso e tudo isso. Eu acho que atualmente a gente vê essa mudança de forma geral, mas eu lembro que quando eu era mais nova, meu sonho era ser modelo de passarela. E eu não pude ser porque eu não tinha altura, porque eu sou baixinha. E Uhum. hoje a gente tem uma liberdade maior e eu acho que é exatamente isso. Aos poucos tem que ter essa leveza e aos poucos as coisas vão se adaptando e ficando mais fáceis de serem vividas, porque senão eu conheço amigas minhas que tiveram problemas, né, de anorexia, por conta de alimentação, ou então entraram em depressão por alguma situação. Então é um pouco difícil quando a gente trabalha com o nosso corpo, né, de como o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho, porque isso afeta o nosso psicológico, né? É o que você falou, se comparar o tempo inteiro. Eu E falo, Mari, porque durante anos eu fui modelo, né? Eu comecei a trabalhar como modelo com 13, 14 anos. Eu já tinha o meu corpo.
né, dentro dos padrões exigidos naquela época e era extremamente rígido. Eu fiz parte de uma geração de modelos, gente, dos anos 90, 2000, né? Que só tinha a Patrícia de Jesus, a Cris Viana e a Letícia na Mega. Cada agência em São Paulo tinha uma modelo negra. Gente, vocês não têm ideia o que era viver aquele universo. Eu lembro o primeiro casting de Fashion Week que eu fui na minha vida, o primeiro grande trabalho, né, que todas as modelos New Faces gostariam de pegar. Só pegaram meninas brancas. Não tinha. Acho que a Patrícia não fez, se eu não me engano, a Patrícia não fez. A Patrícia de Jesus, que hoje em dia é atriz, a Cris Viana também é atriz, e acho que foram anos para elas passarem dentro das medidas, né? A gente sofreu toda essa fase que ainda acho que você devia ser criança, vocês eram pequenas. A gente passou por toda essa transformação. Então, a moda me trouxe muitas sequelas ao longo da minha vida. Eu até hoje lido com as sequelas disso e tento não trazer isso para a realidade da minha família, porque eu acho que, de alguma maneira, você tenta se encaixar em padrões, né? Eu ainda com 44 anos tento me encaixar dentro de padrões que estão pré-estabelecidos socialmente. Eu tento tirar isso da minha cabeça, mas é muito difícil. Terapia. Já fiz assim. Sim, com certeza a Rafa pode falar que isso também são anos de terapia, né, Rafa? Sim, Entendendo como sim. funciona, como fazer, e eu acho que é isso que falou, a gente. Que bom que as coisas estão mudando e que a gente consegue levar isso com leveza. E Rafa, eu quero só fazer uma pergunta. Quem é você sem ser a dançarina? O que a Rafa gosta de fazer, o que a Rafa gosta de comer, o que você faz assim no seu dia a dia, tirando a sua parte dançarina de lado um pouquinho agora. Sim, ó, eu tenho descoberto, depois que eu vim pra cá, né, que eu sou uma ótima cozinheira. Então, no meu tempo livre, eu fico testando algumas receitas novas que eu vejo em algum vídeo, né? Eu gosto muito de andar de bicicleta também, de visitar o parque, a praia. Então, assim, ai, eu descobri esse hobby, assim, então o meu hobby favorito é cozinhar alguma coisa bem gostosa, ir de bicicleta até a praia, sentar ali, ficar, lanchar, sabe, ler um livro, ou então escutar música. Eu só contemplar o mar, assim mesmo, porque, ai, é uma paz. Primeiro, eu nunca morei perto do mar na minha vida inteira, né? Então aqui eu tive, além, né, de realizar esse sonho de dançar, ainda tive o privilégio de realizar esse sonho. Então, cada momento que eu tenho, assim, de sair, né, de casa e contemplar, assim, um parque, né, uma coisa, a natureza, assim, então me chama bastante atenção. Que mais? É isso, eu tô sempre procurando alguma coisa nova para fazer. Eu gosto de visitar muitos cafés que tem aqui, porque aqui tem muita variedade de essas coisas de confeitaria, sabe? Macarrão, tem esses croissants, esses croissant roll. Então eu gosto de testar uns cafés diferentes. E é isso que eu geralmente faço no meu tempo livre, né? Quando eu não tô aqui no teatro. A gente realmente é privilegiado de morar numa cidade com tanta qualidade de vida, né? Que deve Sim, estar entre uma das a quarta cidade com melhor qualidade de vida em toda a Europa. Além do mar, além dos parques, né? Além dos cafés, a gente tem uma vida cultural extremamente ativa. E quando assim que eu tiver os eventos começarem a surgir, Rafa, eu vou te carregar comigo também para a gente. sim, por favor. Vai ter muita coisa legal esse verão. Eu tô sabendo de algumas coisas. Vou começar a postar já também para vocês. Rafa, existe uma separação entre a Rafa artista e a pessoa ou tá tudo misturado? Ai, tá tudo ligado, tudo misturado. Porque eu descobri que quando eu não tô dançando, eu tenho que fazer alguma coisa ligada a criar. Como eu disse, da cozinha, né? De testar a receita ali, de criar alguma coisa para uma coisa diferente. Mas eu percebo isso também, tipo, em música, sabe? Quando eu escuto música, aí eu já começo, isso dá uma coreografia, isso dá, sabe? Ou então, isso me lembra de tal pessoa, talvez, não sei, criar alguma coisa relacionada nessa história, criar uma história, sabe, assim, pro palco. E, enfim, eu não consigo me desvincular e eu consigo enxergar, né, em muitos detalhes da minha vida a arte
Mas isso é coisa minha, sabe? De tipo assim, você vê uma árvore balançando e você, nossa, que lindo esse movimento. Parece, se for falar assim, parece que eu tô assim, drogada, mas não é. É porque agora eu tenho tempo para admirar. Antes eu vivia muito corrida. E agora eu tenho tempo de ver essas coisas, sabe? E de ser feliz nessas coisas tão simples. Porque é realmente muito simples, né? De a árvore balançando, as ondas mexendo, né? Então, essa sou eu. Aí eu E acho outra. tão lindo, porque mostra a realidade, né, de uma mente criativa. Eu acho que a maioria dos artistas, eles se inspiram nos movimentos, né, no vai e vem, em observar o redor. E aqui a gente tem essa liberdade de autonomia, né, muitas vezes, por ter uma vida mais tranquila, claro, viver dentro de um lugar privilegiado, de ter esses momentos, né, Rafa? E para Sim, esparecer, para sair da pressão, né? Que eu acho que acontece com todos nós, independente da profissão que a gente vá ter, a gente é pressionado a estar cada vez melhorando ou entregando mais, né? Um gol que eu acho que muita gente precisa entender, compreender que a gente precisa ser feliz no simples, sem ser fake news, né? Mas no simples mesmo. sim. E Rafa, para quem hoje está escutando a gente aqui no Pod Polska, que está aí pelo Brasil ou pelo mundo, que sonha em ser bailarina ou está começando, porque eu sei que a carreira, né, dentro do balé tem que ser nova, ou alguma mãe que esteja escutando e tem esse sonho para a filha, qual o conselho e orientação mais honesta que você daria para uma pessoa que está ouvindo a gente? Acho que para bailarina, né? Para a pessoa que está começando, que quer seguir esse sonho, é o que diferencia uma pessoa que conseguiu e da que não conseguiu é só não desistir, sabe? A dança e ter, almejar uma carreira assim nela tem muitos custos, né? Assim, muita renúncia e muitas dúvidas, porque, como já aconteceu na minha família, a mesma família que apoia, depois de um certo tempo, duvida, sabe? Começa a duvidar, fala: olha, a dança não tá dando tanto dinheiro, e se de repente pensar em outra coisa, sabe? E você ter uma crise de identidade, de como, e agora? Né? Se não é a dança, é o quê? Né? E ainda assim você persistir, né? E aí você consegue, né? Essa é a diferença, é não desistir. É clichê, mas não desiste, né? Não desiste e vê o que você pode fazer de diferente, né, para poder conseguir, né? Rafa, Tem uma coisa importante que eu acho que a gente não falou é como você veio para a Polônia. para Polônia, é verdade. Fala agora? Pode Fala agora falar. já? Tá. Enfim, para Polônia eu vim depois que eu terminei minha faculdade de dança em Brasília. Voltei da Bolsa de Estudos na Suíça, né? Para Brasília, comecei faculdade de dança. Lá eu tive contato com um professor chamado Fauzi Mansur, que ele me ajudou muito, ele me orientou assim em muitas decisões que eu tomei, né? E nesses momentos de dúvida que eu tive, de meu Deus, minha família tá, né? A dança não tá dando dinheiro, será que eu desisto? Né, ele foi uma das pessoas que me encorajou a falar: olha, você tá passando fome? Sua família tá passando fome? Porque a questão é questão de assim, meses, sabe? Meses depois que eu tive essa conversa com ele, eu decidi dar um passo à minha vinda para a Polônia, né? Que foi para Polônia não, mas para a Europa, né? Terminei o curso, vendi tudo que eu tinha, né? Eu tinha um carrinho, vendi o carro, né? Vendi colchão, escrivaninha, computador e falei, olha, sempre recebi convites, né, para participar de audições, de seleções na Europa e nunca tinha dinheiro. Quando tinha dinheiro, não tinha oportunidade. Eu quer saber? Eu vou mesmo assim. Fui para Portugal, fiquei na casa de uma familiar, de uma tia minha, a Rose, e lá eu falei, vou usar Portugal como base e vou fazer as audições. Fiz algumas audições e lá em Portugal mesmo eu consegui emprego numa companhia privada. E foi muito especial porque foi um momento que também eu pude crescer e amadurecer, né? Eu vi que a questão de você dançar muitas vezes não é a dança, tem a questão social, né? Tem o que indica, né? Tem os seus laços com sua relação com o seu diretor, né? Você tem que saber lidar, né? Tem que saber como conversar, como alertar também. Então eu pude ter esse tipo de experiência. E depois de Portugal,
uns amigos meus dessa companhia haviam feito audições para Poznan, para Bydgoszcz, para outras cidades, e me falaram que gostavam muito da Polônia. E eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Programei uma viagem para cá e fiz aulas em várias companhias aqui da Polônia, né? Fiz audições, né? Algumas me chamaram, ofereceram o contrato assim na minha frente, e a oportunidade que eu escolhi foi aqui em Gdansk, né? Que eu percebi que eu gostava da cidade, eu gostava da companhia, né? Então foi assim, eles me chamaram para fazer uma aula, uma audição privada no teatro aqui junto com a companhia, eu fiz, mostrei um solo pro diretor, ele gostou de mim, pronto. Voltei pro Brasil, fiz o visto e ainda assim teve uma outra dificuldade, que foi vir voltar para cá, né? Porque para você vir trabalhar, você tem que passar um mês para receber o primeiro salário. Tem que pagar voo, documentação de embaixada, aluguel, a calção do apartamento. Ninguém fala disso, porque é É, o aluguel 2 vezes. Então você tem que se manter por um mês aqui antes de ganhar o seu salário. E eles precisavam de mim em questão de um mês. E eu, meu Deus, como é que eu vou arranjar dinheiro para isso tudo? Como é que eu vou fazer? E aí eu criei uma vaquinha online, né? E expliquei para todo mundo, né? E as pessoas, né, do meu Instagram, das redes sociais, me acompanhavam há muitos anos e sabiam que eu estava lutando por uma oportunidade igual a essa desde a primeira vez que eu saí do Brasil, na que Suíça. história incrível, que sensacional isso, o poder, mais uma vez, da união das pessoas. Sim, Muito nisso, gente, ninguém vence sozinho. ninguém vence sozinho, isso é verdade. Né? Acho que sozinho você tende a tentar as coisas mais rápido, mas quando você tem em conjunto, você chega mais longe, sabe? É isso. Então, eu sou muito grata também a todas essas pessoas que me ajudaram para eu estar aqui hoje e ter esse privilégio de realizar o sonho, né, o grande sonho da vida, que muita gente nasce, morre e não vive, não tem, Não realiza. sabe, E valeu não a pena? realiza. Valeu, valeu muito a Ai, que pena. legal, gente. Sério, que história linda de ouvir, Rafa, de saber que, mesmo com tantos desafios, tanta dificuldade, você conseguiu, né, chegar até aqui e hoje está realizando um sonho que é trabalhar numa companhia, numa ópera e realizar esse sonho mesmo. É muito legal a gente saber. É o que você falou, você batalhou e falou, bem, eu cheguei aqui, eu realizei. Eu fico muito feliz por ouvir. Dia 26, 27 e 29, a Rafa vai estar se apresentando, né, Rafa? Lá na Ópera de Gdansk. Então, se tem algum brasileiro ouvindo a gente, vale a pena ir visitar, prestigiar também a Rafa. E vamos fazer barulho, gente, para a gente, né, se apoiar uns aos outros, porque com certeza isso faz muita diferença. Rafa, eu tô muito feliz da gente ter se conectado, da gente ter se conhecido, de você ter compartilhado a sua história com a gente aqui no Pod Polska. Eu gosto sempre de terminar os episódios com uma pergunta reflexiva e eu quero te perguntar se na sua vida a dança fosse uma jornada, em que parte do caminho você diria que está hoje? Eita, eu acho que eu tô perto do ápice, né? Porque com a realização de alguns sonhos, você começa a ter outros sonhos, né? Agora eu cheguei à realização de trabalhar com o que eu gosto, mas agora eu gostaria de saber como é dançar mais, né? Porque agora eu sinto que meu corpo tem a técnica tá consolidada, mas tem o lado artístico. Eu gostaria de saber como seria eu hoje dançando algo de mais destaque aqui, né? Ou de repente em outros lugares também, né? A gente nunca sabe, né? E fazer turnê, essas coisas. Então, eu acho que eu tô perto, mas assim, eu tô com o coração em paz, né? Porque era uma coisa que realmente, Rai, era impossível para mim. Para mim, a realidade era uma coisa inalcançável, inatingível, né? Foi graças à luta de muitas pessoas por mim, né? A fé de muitas pessoas por mim, né? E a minha fé em Deus, né? Ele é o grande realizador dos meus sonhos Ai, e foi colocando situações e pessoas, né? Movendo vidas ali e tudo se encaixou como se fosse uma luva,
sabe? E no final, né? No final, assim, né? Mais pra frente fez todo sentido, né? Tudo isso que eu vivi lá atrás. Fez parte do seu crescimento, do seu desenvolvimento, e hoje você está aqui nessa grande companhia, dançando lindamente. Eu não assisti ainda, mas as minhas amigas já te assistiram e falaram que realmente o espetáculo é maravilhoso. Você é uma artista fantástica. Eu tenho muito orgulho. Saiba que você não está sozinha aqui em Gdańsk. Obrigada. Tem casa, família, e não vejo a hora da gente se encontrar de novo para a gente falar, que você sabe que eu gosto. Sim, muito obrigada, gente, pela sua oportunidade. Fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais também da história de vocês, né? E saber dessa grande comunidade de brasileiros aqui na Polônia. Nossa, porque até então eu não sabia que haviam tantos. Eu achava que era assim, cinco, um ou outro, assim, perdido em Old Town, sabe? Falando português, né? Então eu fico muito feliz que tem crescido e faz muita diferença, viu? Faz muita diferença quando tem esse apoio, Eu né, do seu também país. Sem dúvidas. E o podcast é exatamente para isso que a gente tenta trazer o máximo de pessoas, de vivências e as nossas vivências também, para ter esse lugar de compartilhar, de dividir, para as pessoas realmente não se sentirem sozinhas, porque a gente sabe que a vida do imigrante realmente, ela, às vezes, é muito solitária. Então é importante ter esse apoio. A arte, né? Que a gente vê no palco é só uma parte da história, de toda a história que você carrega, né? Quem vê o seu espetáculo sabe, aquilo ali é só uma pontinha de tudo que você já vivenciou na sua vida. E sem dúvidas, existiram muitas escolhas, renúncias, caminhos, e nem sempre foram visíveis e nem sempre foram fáceis. Eu diria que a maioria difíceis. Então, eu queria agradecer você por participar do Pod, por vir aqui contar a sua história e compartilhar, incentivar outras pessoas também a viverem os seus sonhos, porque sem dúvidas foi muito incrível te receber, de verdade. foi mesmo. Muito obrigada. Foi incrível. Eu fico extremamente feliz, eu fico muito grata de poder compartilhar histórias como a sua aqui, porque serve como incentivo e faz com que as pessoas consigam sonhar, né? Independente do lugar ou do momento que você está escutando a gente agora, sonhe. Existem pessoas, existem lugares, existem oportunidades que estão aí no mundo. É só a gente acreditar que isso vai dar certo, porque vai dar certo uma hora. A gente vai chegar lá e vamos que vamos, não podemos deixar a peteca cair. E hoje a gente conversou com alguém, com uma amiga querida agora, que está morando aqui em Gdansk, que vive nesse espaço entre sonho e realidade. Rafa, muitíssimo obrigada, feliz e grata por tudo isso, né, Mari? Com certeza. Estou muito feliz e queria deixar a gente mais uma vez aqui para falar com vocês. Se vocês gostam desse tipo de conversa entre cultura, segue o Podpóstica na nossa plataforma do Spotify ou do YouTube, na que você esteja escutando. Segue a gente também no Instagram. Toda semana a gente traz histórias de pessoas que estão construindo seus caminhos em outros mundos, né, em outros países. E é isso. Obrigada por escutar a gente e a gente se vê no próximo episódio.